Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, peço desculpa a vocês que são inscritos no meu canal. Faz um tempinho aí que eu não posto conteúdo novo, mas a vida do trabalhador brasileiro não é fácil, né? Hoje parece que eu cheguei de uma conferência aqui e vim fazer o vídeo para vocês. Eu vesti essa camisa a caráter porque eu vou falar sobre um assunto que é um assunto que para mim é muito caro. É um debate que eu durante muito tempo quis fazer e fiz. Mas não achei por bem mais continuar debatendo essas questões, porque não é uma questão fácil. Ele não afeta bem a nossa saúde, embora a política também não seja, mas é muito mais. Estou falando necessariamente do debate sobre religião e política no Brasil, especialmente no caso dos evangélicos. Para quem não sabe, para quem não me conhece, eu sou de igreja evangélica, eu trabalho com igreja evangélica desde a minha infância. Para vocês terem uma ideia, eu não fui nem batizado na igreja católica, eu não fiz primeira comunhão, porque na época, quando eu nasci, a minha família já era toda convertida à igreja evangélica, já era evangélica. Então, eu venho de uma influência e de uma tradição muito forte da igreja evangélica. Toquei na igreja, participei de grupo de louvor, fui professor de escola bíblica, participei de tudo que você imaginar dentro da igreja evangélica nesse ambiente. Embora seja um ambiente que hoje eu tenha várias críticas à forma como age e que lado e que postura tomou na política brasileira, foi um ambiente que para mim foi muito acolhedor, representou para mim um espaço de amor e que eu aprendi muitas coisas e que essas coisas eu trago muito para a minha vida até hoje. Mas eu não quero falar sobre a minha experiência, vocês não estão interessados sobre a minha experiência individual. Eu falo nesse sentido porque hoje eu quero falar sobre uma figura do movimento evangélico, um pastor evangélico, que é muito conhecido, que também foi conhecido pela figura, de ser um cantor gospel que tocava nas rádios evangélicas, por ser membro de uma família muito importante aí no cenário evangélico brasileiro. Eu estou falando de André Valadão. Para quem não conhece, o André Valadão é um pastor evangélico, pastor da Igreja da Lagoinha, não sei se tem mais o nome, mas anteriormente era Igreja Batista da Lagoinha, não sei se eles carregam mais esse nome Batista aí, mas ele é pastor dessa igreja em Orlando. Essa igreja, inclusive, é uma igreja que tem muita representatividade de sua família. Os fundadores da igreja são membros da família, o seu pai, por exemplo, se eu não me engano, Márcio Valadão. E da sua irmã, muito conhecida aí pelos louvores gospel, a Ana Paula Valadão. Então, nós estamos falando de uma pessoa que é muito e que tem muita notoriedade no movimento evangélico brasileiro, que é tocado nas igrejas, que é ouvido, ou seja, que sua fala para milhões de evangélicos no Brasil. Nós não estamos falando de um pastor que está localizado num bairro periférico, que fala ali para um conjunto de 20, 30 membros. Nós não estamos falando de um sujeito assim. Nós estamos falando de uma figura que é representativa e que forma muito a opinião dos evangélicos no Brasil, o André Valadão. Bom, e nos últimos períodos, no último tempo, ele tem tomado uma postura cada vez mais adepta à extrema-direita. Um elemento que a gente pode destacar nesse caso é desmistificar de uma vez por todas aquela falsa ideia de que somente pentecostais e neopentecostais estão abraçados com o bolsonarismo ou com a extrema-direita. Não é verdade. Se você for observar, inclusive, importantes indicações de evangélicos no governo Bolsonaro, você deve observar que esses são de uma perspectiva mais tradicional dos evangélicos. O Milton, que era ministro da Educação, é pastor presbiteriano, ou seja, é de uma via mais tradicionalista da igreja evangélica. O caso do André Mendonça, que foi inclusive indicado para o Supremo Tribunal Federal, também é pastor presbiteriano. Então o movimento evangélico é um negócio muito amplo, não dá para a gente fazer uma análise preguiçosa e além disso não dá para a gente fazer meras estigmatizações. Ou seja, quem apoiou o Bolsonaro de fato e quem teve muito poder de alguma forma foi o calvinismo. Em outro sentido, lideranças neopentecostais e pentecostais colaram também no bolsonarismo. Então, você teve um movimento evangélico de forma geral e ampla, ali superando as suas diferenças,
sejam teológicas, sejam até políticas, ou sejam de perspectiva de leitura da Bíblia, para apoiar um candidato que então se tornou presidente. O caso da pandemia, a forma como foi tratada pelo Bolsonaro a pandemia, em nenhum momento ela criou tensão entre os pastores evangélicos, ou mesmo a forma como ele lidou com o combate às desigualdades. O programa neoliberal do Bolsonaro, o programa que matou milhares de pessoas de fome, de Covid, não causou qualquer contradição a setores do evangelismo brasileiro. Isso é fato. Bom, além disso, na reeleição, na sua campanha pela reeleição, ele continuou fortemente com aquela lógica do pânico moral, tão comum nas igrejas evangélicas brasileiras. Quem já foi em igreja, quem frequenta igreja, sabe muito bem que o pânico moral das igrejas evangélicas, ele já existia há muito tempo. O Bolsonaro, de forma muito sagaz, inteligente, se apropriou desse pânico moral e transpassou isso para o comunismo. Mas essa coisa de que o mundo, de que nós estamos esperando a volta de Jesus, de que o mundo jaz do maligno, tudo isso já existia na igreja evangélica. Esse combate à comunidade LGBTQIA+, esse pânico moral de que os nossos filhos nas escolas e tal, esse discurso já era um discurso que havia no interior da igreja evangélica brasileira. Ele só ganhou uma figura que a representasse. Embora o Bolsonaro não seja evangélico, não seja nem religioso, eu acredito. Bom, para além de tudo isso, dentre esse bojo aí do evangelismo que apoiou o Bolsonaro, que é a grande maioria, que é, na geral, o movimento evangélico brasileiro, está essa figura chamada André Valadão. Como já falei, cantor gospel e tal. Ele, nas suas redes sociais, sempre decantou muito essa coisa de demonização das esquerdas, de dizer que você não pode ser cristão e de esquerda ao mesmo tempo, que isso vai contra os princípios bíblicos. Ou seja, demonizando uma perspectiva política, inclusive dizendo que Jesus andaria armado nos nossos tempos, sendo que isso é um absurdo, inclusive do ponto de vista textual. Mas qual foi a última do André Valadão nesses dias? Bom, o André Valadão é pastor de uma igreja em Orlando, nos Estados Unidos, nem no Brasil ele mora. É um grande disseminador de desinformação e de pânico moral, como alguns ou grande parte de evangélicos no Brasil. Ele pregou, teve um sermão com a seguinte temática: Deus odeia o orgulho. E a palavra orgulho vinham ali fazendo referência ao arco-íris, que é símbolo da comunidade LGBTQIA+. Qual o grande problema disso? Em vários momentos, pessoas aí fizeram cortes, compartilharam nas redes sociais, ele afirmando por A mais B que Deus, Jesus, Deus dos cristãos, odeia qualquer expressão que não seja natural, que ele fala, que seja pecaminosa. Porque Deus não criou dois Adãos para multiplicar o mundo, mas ele criou um homem e uma mulher. Bom, é um argumento muito tolo e muito raso. É um argumento falho. Até porque naquele texto, é um texto de Gênesis, é um texto muito mais poético. E no Velho Testamento, por exemplo, tem tantas outras coisas que a igreja evangélica não segue. Por exemplo, em Levítico diz que para os homens não podem tirar sua barba. Eu estava lascado, que nem barba eu tenho. Diz também que as pessoas devem guardar o sábado. Eu duvido muito que o André Valadão guarde o sábado. Diz também que pessoas não podem andar com roupa de determinado tecido. Eu duvido muito que ele faça essa restrição. Ou então, que ele não coma carne de porco. Porque diz lá também que não pode comer carne de porco ou não pode comer frutos do mar. Duvido muito que o André Valadão não coma um camarãozinho ou então um caranguejo às quintas-feiras. Duvido. Essa palavra, essa mensagem, ela só serve para ir de encontro a um sentimento que ele já tem. Ele é homofóbico. Ele só quer encontrar uma desculpa religiosa e que responsabilize, que joga culpa na comunidade LGBT.
O discurso de André Valadão, num contexto brasileiro em que nós somos o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo, é um discurso que reverbera o ódio e justifica a violência contra pessoas LGBTQIA+. Esse discurso de dizer que são pessoas endemoniadas que vão encontrar o inferno ou que são pessoas que não merecem dignidade, esse discurso encontra eco na violência, encontra eco na falta de oportunidades, encontra eco na exclusão de pessoas LGBTQIA+, a não oportunidade de emprego, a saída da escola, ao problema da evasão escolar, a da não contratação por ambientes, por estabelecimentos de trabalho. A violência, a exclusão é tanta que a última saída é a saída pela violência física. Então o discurso de André Valadão não é um discurso que se baseia nos princípios de Jesus Cristo. Se você acredita nisso, eu aconselho você a ler o Evangelho e a procurar em algum momento alguma coisa que Jesus fale a respeito dessa comunidade. E encontrar em algum momento Jesus dizendo que odiava as pessoas, que as pessoas iam ser jogadas no inferno. Aliás, o único grupo no qual Jesus Cristo se colocou fortemente contra e que inclusive bateu de frente foram com aqueles que se diziam muito religiosos, que se diziam muito fiéis, mas que na verdade não eram. Eram um bando de hipócritas. Ou daqueles que eram vendilhões do templo, que queriam usar a casa dele para comércio. Jesus não demonstrou ódio contra grupos minoritários da sua época. Ou como diz o nosso amigo apóstolo Tiago, que ele diz o seguinte, olha, a verdadeira religião é cuidar do órfão e da viúva, a religião de Jesus Cristo. Quem era o órfão e a viúva dos tempos de Tiago? Eram as figuras mais vulneráveis de seu tempo histórico. Num contexto de guerras, de conflitos constantes, vivia-se uma realidade de muitos órfãos, de muitas mulheres viúvas. A religião de Jesus chama a atenção do olhar desses. Quem são os órfãos e as viúvas do nosso tempo? Se não as LGBTs, as pessoas que passam fome, as pessoas que sofrem violência, o trabalhador desempregado, o trabalhador sem direito. A verdadeira religião de Jesus é olhar para esses e considerá-los esse não como objeto do nosso ódio, mas objeto de dignidade. Ou como diz no próprio Gênesis, que foi criada homem e mulher à imagem e semelhança de Deus, determinando que todos os seres humanos devem, portanto, serem tratados com dignidade, porque todos esses, inclusive aqueles que você quer jogar para o inferno erroneamente, são imagem e semelhança de Deus e que, portanto, merecem dignidade. Então, André Valadão, sua fala gera ódio, sua fala gera exclusão, sua fala, em última instância, mata. É necessário que os seguidores de Jesus Cristo, aqueles que reivindicam a mensagem de Jesus, estejam atentos e façam o bom combate nessa seara que é tão difícil para nós. Então, fico por aqui. Espero que você tenha gostado. Não é um vídeo que eu faço comumente, mas eu me senti muito incomodado por conta dessa fala, vindo de uma pessoa que deveria ter um mínimo de responsabilidade sobre aquilo que fala. Porque ele fala para milhões. Ele não é que nem eu. Esse vídeo talvez chegue no máximo a 500 pessoas, a 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, sei lá. Ele fala para milhões. Ele fala para um conjunto de pessoas que veem nele uma representatividade, infelizmente. Então, o pastor André Valadão deveria ter o mínimo de responsabilidade. Aliás, ele deveria olhar para Jesus Cristo, se converter, olhar para a face de Jesus e dizer e observar que Jesus é amor, liberdade. E como eu já falei em outras vezes, isso não pode ser considerado, além disso, liberdade de expressão. Liberdade de expressão não me dá o direito de cometer crimes, de fazer falas de ódio, de justificar a perseguição de determinados grupos. Então eu fico por aqui, deixe seu like no vídeo, comente, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se surgir alguma coisa mais importante que eu acho que eu deva falar, vou falar por aqui sobre esse viés, porque eu também não tenho medo de dizer que tipo de política eu defendo e que tipo de que lado eu estou na história.
É isso aí, saudações e até mais.